Boa tarde. Em nome da Tinta da China, eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Biblioteca Nacional por receber esta sessão de lançamento do livro A Afirmação Negra e a Questão Colonial, de Mário Domingues, organizado e precedido por um grande ensaio do professor José Luís Garcia, que está aqui ao meu lado. Agradecer à Cláudia Castelo e ao Vítor Barros, dois investigadores, dois historiadores que estão aqui para apresentar o livro, e agradecer ao José Luís Garcia, porque eu não conhecia o Mário Domingues, só sabia que tinha existido, conhecia aqueles livros de história, umas biografias que haviam na casa dos meus avós, do Nuno Álvares Pereira, e sabia que havia um escritor chamado Mário Domingues, não fazia ideia que tinha sido um anarquista e que tinha sido uma pessoa tão importante, que tinha escrito textos tão pertinentes nesta altura, principalmente nesta altura, em 1919, 1920, de uma atualidade, eu acho que muito precoce, digo eu, não sou estudiosa do assunto, mas parece-me que, de facto, a forma como ele escreve é de uma eficácia, ainda hoje, que me surpreendeu muito, e eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao José Luís por me ter apresentado esta personagem da nossa história, e por ter permitido à Tinta da China publicar este livro, que vem no seguimento de outros, precedido de outros, dentro desta área, desta temática que me parece muitíssimo importante, que é do racismo e da luta pelos direitos dos negros. Portanto, eu queria agradecer a vossa presença, claro, e passar a palavra à Cláudia Castelo primeiro. José Luís, é assim? É? Então pronto, à Cláudia Castelo, que vai falar sobre o livro. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu acho que fica muito bem eu falar em primeiro, não é por ser mais velha, é porque, e muito menos também por ser mulher, é porque, pelo que falámos há pouco, acho que vais entrar mais a fundo propriamente nos textos do Mário Domingues, e eu vou dizer se calhar coisas mais gerais. Eu agradeço ao José Luís Garcia o convidar-me para apresentar este livro, que acaba de sair pela Tinta da China, e saúdo a editora, porque realmente é um feito ter levado este projeto editorial adiante. É também um prazer estar aqui ao lado do Vítor Barros, historiador cujo trabalho admiro. A publicação do livro é, quanto a mim, um acontecimento cultural e cívico com grande significado e relevância para pensarmos a sociedade portuguesa contemporânea e a forma como tem lidado com o seu passado colonial e com ainda a persistência do racismo no nosso presente. O livro reúne e disponibiliza para o grande público os textos publicados entre 1919 e 1928 por Mário Domingues no jornal A Batalha e noutros periódicos, como o Correio da África, órgão da Liga Africana, nos quais o então jovem jornalista e escritor, nascido na Ilha do Príncipe, de mãe negra de Angola e de pai branco português, denuncia o colonialismo e o racismo e defende o ideal de emancipação dos africanos. José Luís Garcia selecionou os textos, são mais de 60 textos, que compõem a segunda parte da obra, agrupados em 4 secções, e elaborou o ensaio que os antecede com um cariz analítico e de contextualização, intitulado Mário Domingues, professor da afirmação negra e do anticolonialismo. Como o organizador, o José Luís Garcia, disse, ele tinha escrito um ensaio bastante mais longo, e pelos vistos a editora, também é uma editora comercial e também por razões atendíveis, não quis, mas eu estou muito interessada em ler a versão completa e espero que venhas a publicar essa versão mais longa. Como nos conta o José Luís Garcia, num dos caminhos pelos quais envereda na apresentação da obra, tem-se interessado pelos textos de Mário Domingues no jornal A Batalha e, de modo geral,
pelo seu pensamento anticolonial e antirracista, pela sua obra jornalística e literária e pelo seu percurso de vida desde meados dos anos 90. Desse interesse e desse estudo resultaram, como já nos disse também há pouco, vários trabalhos de pendor académico, desde logo na revista Ler História, em 1995, um artigo em coautoria com José Castro. Sucederam-se as tentativas de obter financiamento. Desculpem todos aqueles que estiveram aqui, porque eu estou a repetir algumas coisas que já foram ditas, não é? Sucederam-se as tentativas de obter financiamento para um projeto de investigação de maior fogo, envolvendo uma equipa e perspectivando resultados mais ambiciosos de disseminação, infelizmente sem sucesso até agora. Mesmo assim, José Luís Garcia avançou de modo mais ou menos solitário, não é? Bom, tendo sempre o apoio da Filipa, da Tânia, etc. E em boa hora conseguiu que a Tinta da China abraçasse este projeto e a publicação do livro. Garcia contribui com esta obra para dar visibilidade a Mário Domingos e aos seus escritos da década de 20, contrariando o desconhecimento deste corpus em concreto, em particular, e em geral também o desconhecimento de Mário Domingos pelas gerações pós-25 de Abril. A carta de Alfredo Margarido para António Pimentel Domingos, filho de Mário Domingos, que é incluída aqui na página 17, onde Alfredo Margarido se refere ao silêncio sobre a obra de Mário Domingos, pode ser datada da década de 80, quando Fernando Mourão, professor na USP de São Paulo, primo de Margarido e antigo associado da Casa dos Estudantes do Império, onde foi responsável pela secção editorial, quando o Fernando Mourão coordenava a coleção de autores africanos da editora Ática de São Paulo, lançada, salvo erro, começou a ser lançada, salvo erro, em 1980. E o Alfredo Margarido tinha sugerido, de facto, ao Fernando Mourão que essa coleção integrasse O Menino entre Gigantes, de 1960, e Anastácio José, uma obra anterior, agora não me recordo, talvez dos anos 30. E estiveram, de facto, previstas, não faço ideia porque é que não foram publicadas. E é nessa carta que Alfredo Margarido se refere ao silêncio sobre Mário Domingos. E é um silêncio, podemos dizer, sobretudo, sobre o Mário Domingos jovem, e é um silêncio no pós-25 de Abril. Porque durante as últimas décadas do Estado Novo, o trabalho daquele período, o Evo, por isso das últimas décadas do Estado Novo, que o Mário Domingos levava a público, tinha bastante reconhecimento e aceitação. A sua faceta de escritor, especialmente escritor das evocações históricas, não é? Todos os livros que foram publicados na coleção Lusíada tiveram bastante boa imprensa. O fascínio de José Luís Garcia por Mário Domingos é evidente e contagiante, pelo menos a mim contagia-me. O destaque que esta figura lhe merece e nos merece e nos deve merecer não escamoteia que não estava só, como já foi dito aqui neste congresso, embora fosse um fora de série, digamos assim. Alguém que estudou a escola comercial, não é? Industrial, não fez cursos superiores, e publicou textos tão admiráveis como que já foram aqui citados. Por isso ele não estava só. Outros jornalistas da batalha, como Ferreira de Castro, Celestino Lima, afinavam pelo mesmo diapasão anticolonialista e antirracista, e desde 1921, também como já vimos aqui, o próprio jornal Batalha, a sua corrente editorial, era abertamente crítica da dominação colonial. Acresce que Mário Domingos se inscreve num quadro mais amplo, em termos políticos, em termos cronológicos, em termos geográficos, mesmo se tivermos em conta apenas o contexto do Império Português. Como o Pedro Varela e o José Pereira demonstraram, na senda, aliás, do livro do Mário Pinto de Andrade, entre outros, o movimento negro afirmou-se em Portugal logo após a implementação da República, através de associações, órgãos de imprensa que congregavam africanos de várias colónias portuguesas que viviam em Lisboa de forma mais ou menos temporária ou permanente. Além disso, nas próprias colónias, estas ideias também eram veiculadas por associações e jornais designados de nativistas desde finais do século XIX.
Por exemplo, Eugénia Rodrigues, no livro A Geração Silenciada, sobre a Liga Nacional Africana e a representação do branco na década de 30, traça o quadro do aparecimento do associativismo nativo em Angola, logo a seguir à implantação da República, as causas e os contornos dos confrontos entre ativistas da Liga Angolana e o governador Norton de Matos, naquele primeiro período de 1912-15, e depois o extremar do conflito, quando Norton regressa como alto comissário, com muito mais poderes entre 21 e 23. E nesse período, então, conduziu políticas em favor da fixação de colonos portugueses e lesivas dos interesses dos africanos, instituiu a diferenciação racial na administração pública, permitiu o esbulho de terras, ou roubo de terras aos africanos, arbitrariedades nas cobranças de impostos, foi conivente com a violência de funcionários e colonos sobre os chamados indígenas, etc, etc. O Alto Comissário suspendeu a Liga e o jornal Angolense em 21 de fevereiro de 22 e o diretor, o António Assis Júnior, e outros destacados nativistas foram deportados, além da própria repressão sobre as populações africanas ter recrudescido. Por isso, nesta coletânea de textos de Mário Domingos, e em particular na série que também já foi aqui referida para a história da colonização portuguesa, na qual ele contesta abertamente a política seguida pelo Alto Comissário Norton de Matos, esta coletânea, dizia, evidencia que Domingos, diretamente, ou provavelmente a própria redação da Batalha, estava em contacto com colegas, com informantes de Angola, seja através de correspondência, seja através de contactos pessoais. Há pouco a Júlia Leitão de Barros falou numa entrevista que foi feita a um desses ativistas que veio a Lisboa. Por isso, mostra que não podemos descurar as relações, interações entre intelectuais das colónias e da metrópole, congregados no pan-africanismo, as circulações de textos, de ideias, de pessoas, entre os vários territórios do então Império Colonial Português. E essas relações, essas trocas eram intensas, eram dinâmicas. No estudo introdutório, José Luís Garcia propõe 3 teses, duas não me levantam muitas dúvidas. De facto, como vimos, o Mário Domingos não deve ser visto como uma voz isolada, embora seja, como o José Luís Garcia disse há pouco, um precursor desse movimento. Por isso, ele é uma voz dentro deste movimento negro que se afirma na década de 10, 20 em Portugal e nas colónias portuguesas, e a outra tese também consensual, este movimento tinha relações estreitas, intensas com o movimento pan-africano internacional. Já a segunda tese, a terceira, adensa-me um pouco interrogações, não é? O José Luís Garcia afirma que o anarcossindicalismo, a tendência maioritária entre o operariado português à época, articulou as lutas dos trabalhadores portugueses com a crítica ao colonialismo, e a Batalha foi, de facto, o difusor regular de uma consciência antirracista e anticolonialista. Mas subsiste a pergunta: qual a real capacidade de penetração e transformação junto dos trabalhadores portugueses desta mensagem de dignidade humana, independentemente da raça, e de solidariedade na luta dos oprimidos contra a exploração capitalista? Em 1925, no segundo Congresso das Juventudes Sindicalistas de Portugal, Mário Domingos é relator de uma tese do Núcleo Sindicalista de Lisboa sobre a instrução popular, onde afirma que Portugal é um país de analfabetos e com gente assim, estou a citar, que não sabe ler as verdades que proclamamos na nossa imprensa, não há possibilidade de fazer boa obra de emancipação. Por isso, o analfabeto dificilmente aceita os grandes ideais. Por isso, há pouco falou-se que o Mário Domingos exorta os negros a lutarem pela sua emancipação, mas temos aqui um problema, uma vez que o Estado colonial não, nem na metrópole, nem nas colónias se apostavam na instrução pública, não é? Na educação. A fixação crescente de trabalhadores portugueses em África, a partir da década de 20, aliás, devido à política de Norton de Matos de incentivo à colonização branca, e mesmo a fixação de anarquistas como o Pinto Quartim em Angola, o Aurélio Quintanilha em Moçambique, não tem, até ver, não é? Ou que consigamos ver
com as fontes que dispomos, um efeito transformador da situação colonial, nem de alívio do racismo nas colónias. Pese embora o facto de alguns terem denunciado as injustiças e atrocidades que os indígenas eram vítimas e pautado a sua conduta individual pelos valores libertários. Aliás, o próprio Mário Domingos também faz sempre essa ressalva que havia muitos portugueses que estavam em África e que não eram, de facto, exploradores dos africanos e não tinham uma conduta racista. A apresentação de José Luís Garcia ensaia outros começos para abrir caminho à compreensão de Mário Domingos e do seu compromisso político. A revisitação da biografia do autor e uma incursão na sua obra autobiográfica O Menino entre Gigantes, de 1960. Nesses inícios alternativos, pelo caminho da biografia e da autobiografia, parece-me que Garcia procura um Mário Domingos uno, coerente e fiel aos princípios anarquistas e aponta para uma continuidade entre os textos antirracistas e anticolonialistas da juventude e o próprio romance O Menino entre Gigantes, que, a meu ver, não é muito convincente esta argumentação. A denúncia do racismo na ficção autobiográfica de Domingos não implica forçosamente a persistência no septuagenário do pensamento anticolonial e do ideal para a independência do jovem anarcossindicalista. É claro que não me cabe fazer juízos de valor sobre as opções de carreira de Domingos durante o Estado Novo e eventuais omissões em termos de ação política contra a ditadura, contra o colonialismo, mas podemos tentar descortinar alguma inteligibilidade nessas opções. Há ainda muito a estudar, por ora podemos, de facto, como já foi dito, colocar a hipótese de que o impacto brutal da censura e da repressão com a institucionalização do Estado Novo terá sido determinante. De qualquer forma, gostava de dizer que creio que o jovem Mário Domingos não é nem mais nem menos verdadeiro que o Mário Domingos da obra em fascículos Jesus e o seu maravilhoso romance, ou da coleção infantil-juvenil A Volta ao Mundo por Dois Aventureiros, ou da obra Grandes Momentos da História de Portugal, publicada pela FNAT, ou das dezenas de evocações históricas de figuras da história pátria, publicadas nas décadas de 50 e 60. Embora para mim seja bastante mais empolgante o Mário Domingos da década de 20. Eu se calhar não tenho muito mais tempo, não é? Estou a falar, posso? Pronto. Esta parte, pronto, só esta parte. Estou a dizer, se calhar, algumas coisas que não são tão consensuais, mas que se calhar também temos de pensar nelas, não é? Há uma carta do Mário Domingos para o Gilberto Freire, datada de 15 de março de 52, em que Mário Domingos afirma que na correspondência particular as pessoas se deixam arrastar mais facilmente pela sinceridade. Nessa carta, o leitor de longa data e admirador sincero de Freire postula existir uma certa afinidade entre ambos. Envia a Freire o seu recente romance O Drama e a Glória do Padre António Vieira, dizendo que se trata de uma figura tão portuguesa como brasileira e quase a jurar que Vossa Excelência, brasileiro educado no amor das coisas portuguesas, tal como eu, africano educado no amor das coisas brasileiras e portuguesas, deve sentir por ele o mesmo carinho e a mesma fascinação. Pede-lhe uma reação ao livro e confessa que gostaria de proferir no Brasil algumas palavras sobre a nossa literatura, a nossa história e a arte negra ou dos negros. Esse assunto parece-me de grande interesse num país que tão facilmente resolveu o seu problema racial. Esta última afirmação redireciona-nos, quanto a mim, para uma ideia veiculada em obras produzidas nos círculos antirracistas norte-americanos nas primeiras décadas do século XX e destinadas a audiências negras. A ideia de que a escravatura no Brasil criara as condições para relações raciais que superavam a barreira da cor. Esta imagem positiva da formação do Brasil em termos de relações raciais constrói-se em oposição à imagem negativa do legado da escravatura na sociedade norte-americana. Na comparação dos Estados Unidos da América-Brasil, o Brasil é visto como um promissor laboratório social por Du Bois, Roy Mesh e outros cientistas sociais e ativistas do pan-africanismo, e em Portugal também por Mário Domingos e Ferreira de Castro. Com isto, não quer dizer que Mário Domingos alinhou ou se
sequer concordava com a apropriação que o Estado Novo fez do lusotropicalismo, porque a apropriação que o Estado Novo fez do lusotropicalismo não é exatamente aquilo que Mário Domingos está a exaltar na experiência brasileira e na formação da sociedade brasileira. Pronto. Sob o ensaio introdutório, só uma referência às fotografias incluídas na página 29. Mário Domingos, vagabundo, pedinte e recluso na missão de repórter de causas, da reportagem publicada no jornal O Detetive, que mostram que, embora seja o Mário Domingos que encarna essas personagens para dar conta aos seus leitores de como é que era a vida de um vagabundo, de um mendigo, de um preso, mostram que isso não era algo de inédito, nas ruas de Lisboa, um mendigo negro, não era algo de inédito na Mitra, negros pobres internados na Mitra, ou negros nos calabouços da PSP, ou numa colónia penal agrícola da metrópole. A população africana, no centro do Império Colonial, não era só constituída pela elite escolarizada, estudantes, profissionais liberais que militaram na Liga Africana, que militaram no Partido Nacional Africano. E eu vou saltar porque, desculpem, isto realmente está demais no sentido que está extenso. Por isso, só dizer, importa reafirmar que devemos a José Luís Garcia o esforço continuado para nos trazer de volta o jovem Mário Domingos e os seus escritos corajosos e, em certos aspectos, intemporais. Garcia compreende e sublinha a qualidade do pensamento de Mário Domingos na nossa contemporaneidade, quase 50 anos após o 25 de Abril e a instauração da democracia em Portugal. Como diz na página 76, valores democráticos, anticolonialismo e antirracismo são essencialmente afins, mas, para além de valores, há a prática política, educativa, cotidiana, que este livro traduz e instiga em simultâneo. Obrigada. Passa então ao Vítor Barros. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, eu agradeço o convite e também parabenizo o autor e os editores e as editoras, neste caso, pela bela edição e pelo excelente trabalho que fizeram. E, ao mesmo tempo, aproveito também para parabenizar o Luís pela aparição de textos que conseguiram unir, sobretudo com um certo grau de atualidade e de exumar dos espólios já escriturados de Mário Domingos questões que são importantes e a partir das quais nós podemos pensar a contemporaneidade de vários outros temas que são conexos, claramente, não apenas à questão colonial e à memória colonial, mas também, sobretudo, à própria natureza específica do pós-colonialismo português. Eu não vou centrar tão na questão da introdução, vou diretamente ao texto ou aos textos, alguns episódios, alguns tópicos que me chamaram bastante atenção e vou organizar a minha apresentação em 4 pontos, que são 4 pontos que me parecem essenciais e transversais aos textos que estão no livro e que têm a ver com a questão da história, com a questão do colonialismo, com a questão identitária e biográfica, e há outra questão que tem a ver com a questão da independência, ou do ideal da independência, que Mário Domingos tanto fala, tanto reivindica, e há outra questão que se relaciona com a questão do anti-imperialismo que nós podemos encontrar nos textos de Mário Domingos. E isto digo eu porque é muito raro, basicamente, encontrarmos em escritores da época posições tão anti-imperialistas, tão frontais, e a posição de Mário Domingos não era apenas uma posição anti-imperialista de idealismos, mas tinha propostas no sentido de configurar uma relação, de propor formas de entender o poder e de ver as várias conexões que o próprio sistema imperial estabelecia, sobretudo dentro do contexto da concorrência que as diversas e as várias potências que tinham colónias estabeleciam. E também um pouco aquilo que ele define como a questão, que é o último ponto, na verdade não é o último ponto, é o penúltimo, que é a questão do anticolonialismo, que ele lê porque ele define o colonialismo como um crime e ele vê no anticolonialismo um ato de humanidade, ou seja, uma forma de atuar no sentido de
devolver uma determinada dignidade e, sobretudo, porque ele não põe a questão unicamente no tópico racial, ou seja, no tópico da raça, mas da forma como ele articula a questão da raça com a questão da classe. E, sobretudo, como é que nessa intersecção entre a raça e a classe, ele se despe e sai das fronteiras dos Estados imperiais para convocar os diferentes sujeitos dos diferentes contextos geográficos e sociais para se mobilizarem numa luta muito mais ampla, porque ele estaria também disposto, neste caso, como ele próprio diz, a combater, tanto juntamente com todos os trabalhadores, independentemente da cor, a combater o Estado burguês, seja ele amarelo, vermelho, preto ou branco. Ora bem, a primeira questão que me chamou a atenção no livro tem a ver com uma dimensão histórica, colonialista e biográfica. Porque Mário Domingos condenou o empreendimento colonialista português e europeu, e mais adiante vou dizer isso, porque ele não fala apenas, ele está mais situado em dar conta das atrocidades do colonialismo português, mas ele não perde de vista as dinâmicas do imperialismo europeu, com belgas, com franceses, com ingleses, que estão também na mesma concorrência. E, ao mesmo tempo, ele combateu firmemente as formas dissimuladas de escravatura, ou seja, travestidas em trabalho forçado, assim como combateu firmemente o racismo colonial e todas as formas de interiorização ou de inferiorização do negro e dos povos submetidos ao domínio do capital e do imperialismo colonial. Outro aspecto que vem neste mesmo tabuleiro que me chamou a atenção que tem a ver com a questão da história do colonialismo, do aspecto biográfico, tem a ver com uma questão identitária e simultaneamente biográfica, que é, nós ao lerem o livro, vão perceber que temos Mário Domingos, a mãe de Mário Domingos era negra, chamada Colonga ou Monga. É a identificação explícita, segundo diz Luís Garcia, e é uma identificação explícita muito reveladora nos documentos de identificação de Mário Domingos. A mãe era natural de Malange, Angola, tendo sido levada para Ilha do Príncipe com 15 anos, contratada à força para trabalhar na roça. Propriedade da firma Casa Lima e Gama. Lima, vocês são familiares? Lima, não? Lima e Gama. E o pai, António Alexandre José Domingos. Era português, branco, funcionário dessa roça, e trouxe-o com 18 anos para Lisboa, onde foi criado. 18 meses para Lisboa, onde foi criado pelos avós paternos num ambiente de classe média que lhe permitiu estudar. Bom, isto parece aparentemente prosaico, mas tem um detalhe ali bastante violento e que vale a pena mergulhar, instalar no arquivo, na ideia do arquivo, no conceito do arquivo, e perceber como é que, por um lado, nós temos a definição do pai, ou seja, o nome do pai é completo, é António Alexandre José Domingos, mas a mãe está totalmente anulada, ou seja, só há Colonga ou Monga. Desconhece totalmente o paradeiro e a identidade da mãe. Isto significa o quê do ponto de vista da história colonial? Isto significa o quê do ponto de vista da forma como o arquivo colonial narra ou nomeia os sujeitos subalternizados ou os sujeitos colonizados? É que, a dada altura, o próprio arquivo acaba por criar uma certa anulação desses sujeitos. E faz um determinado apagamento da própria pessoa. Outro aspecto biográfico que me pareceu interessante salientar foi, a partir da obra que ele publicou em 1960, O Menino entre os Gigantes, que diz Luís Garcia, que é de cariz autobiográfico, e ele dedica essa obra à mãe. À memória da minha mãe, que estou a citar, com quem deixou, estou a citar Luís Garcia, não Mário Domingos, Luís Garcia. À memória da minha mãe, diz Mário Domingos, mas Luís Garcia segue, com quem deixou de ter relações após 18 anos. 18 meses. 18 meses. Quando foi trazido para Lisboa e lhe disseram que ela tinha falecido, o que veio a descobrir, Mário Domingos veio a descobrir bem mais tarde, não ser verdade. Isto parece também um bocadinho prosaico, mas é interessante como é que as mentiras das nossas vidas adultas começam na nossa infância. E outro aspecto biográfico tem a ver com aquilo que ainda hoje nós temos e ouvimos frequentemente nos meios da comunicação social, que tem a ver com a questão biográfica identitária e que nos ajuda a compreender vários outros avatares dos discursos sobre a crise da identidade de jovens afrodescendentes ou de jovens de origem africana, etc., por aí além. Porque Mário Domingos ser filho de uma negra, de um pai português, neto de brancos pequeno-burgueses,
de um país imperial, isto José Luís aqui diz, colonizador, estou plenamente de acordo, e com passado escravagista. Esta questão remete para o constante problema da falsa, ponho entre aspas, crise de identidade constantemente associada a indivíduos descolonizados ou afrodescendentes. Mas isto não é um problema propriamente dito desses sujeitos. Estes sujeitos de uma sociedade, estes são sujeitos de uma sociedade que cria essa disrupção identitária fundada pelo racismo e alimentada pela permanente discriminação, não deixando outro lado de identificação senão a norma da branquitude ou a interiorização do espectro acerca da suposta inferioridade do negro ou do mestiço. Por isso, essa questão de crise de identidade dos afrodescendentes ou dos africanos, etc., que vivem em sociedades europeias e brancas, é uma construção ideológica e puramente discursiva, que perpetua a exclusão e fundamenta políticas de controle, em vez de produção de políticas de reconhecimento da igualdade dos sujeitos, independentemente das suas origens. Esse aspecto, ou seja, o que eu acabei de dizer, remete-me o que eu acabei de dizer a partir daquilo que também é uma inspiração das ideias lançadas por Mário Domingos, vocês podem encontrar isto no texto perfeitamente, vem, e sobretudo essa questão da crise da identidade e da imposição, da forma como a força coerciva do poder da branquitude exerce e gera essa disrupção e que é dita como questão da crise de identidade, remete um pouco para aquilo que Frantz Fanon fala sobre o negro que aspira a ser admitido no mundo do branco. Ou seja, e isto, ao lermos Mário Domingos, nós vamos encontrar em Mário Domingos várias outras coisas que ele, de certa forma, antecipou em larga medida, em vários anos, aquilo que Frantz Fanon veio a dizer muito mais tarde, a partir de 1952, com a publicação do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. E outra coisa que me parece também interessante na leitura de Mário Domingos, ou seja, a partir dos textos de Mário Domingos, independentemente da questão colonial, a questão da construção dos sujeitos e que, se calhar, de certa forma, seria importante não apenas para... Não seria comparar Mário Domingos a Frantz Fanon, não, porque até o cariz ou a natureza dos textos são totalmente diferentes, mas ao lermos Mário Domingos, já que hoje há um Fanon, como costuma dizer meu amigo Flávio, costuma dizer que há um Fanon gourmet, então nós poderíamos também, de certa forma, resgatar o Mário Domingos para tentar estabelecer um conjunto de conexões que têm a ver com um conjunto de tópicos que são tópicos contemporâneos até nossos. Ora bem, diz Luís Garcia, e eu estou plenamente de acordo, e todos os historiadores também que trabalharam a questão colonial portuguesa sabem dessa questão, que as motivações, porque parece interessante lermos o texto de Mário Domingos a partir dos contextos. E todos os textos têm um contexto, e o de Mário Domingos é revelador. É revelador porque quando ele escreve sobre São Tomé, ele está a escrever numa altura em que São Tomé está no auge da produção do cacau. E quando ele escreve sobre Angola, ele está a escrever sobre Angola no momento em que as políticas de Norte de Matos estão também em ação, em plena ação em Angola. E assim sucessivamente. E neste caso, as motivações de Mário Domingos, como salienta Luís Garcia, eu estou a dizer isto porque é importante para nós percebermos outras dinâmicas que são dinâmicas até pós-coloniais e para nós refletirmos criticamente sobre aquilo que são os nossos legados. Então, as motivações de Mário Domingos devem ser compreendidas num contexto mais amplo da questão do Império Colonial, iniciado nos inícios do século XIX, nos finais do século XIX, e que atravessa todo o século XX. Condicionante da fase final da monarquia portuguesa, da Primeira República e da ditadura do Estado Novo, enraizada na história do país, a ideia do Império, construído com territórios ultramarinos, tendeu a ser concebida por amplos setores da elite dirigente da inteligência, de forma entrelaçada com os rumos possíveis e a narrativa identitária do país. O eixo ideológico do nacionalismo, que estou a citar, José Luís Garcia, o eixo ideológico do nacionalismo português, em particular no período que vai de meados de 1880 ao final da República Liberal, baseava-se na ideia de que o Império era a missão, vocação e destino histórico da nação. A nação ainda que pequena, ou, quando débil, só poderia ser grande, ou tão só manter a sua independência sendo imperial. Fim de citação. Ou seja, o que isto significa pensar criticamente a partir dessa interpretação e também a partir dos textos de Mário Domingos.
Isto significa que, se o Portugal contemporâneo foi construído com todos esses ingredientes, ou seja, tendo a história imperial e a história colonial como base de fundo, inclusive porque Portugal sempre se reclamou como país colonizador, ou, dito de outro modo, como país de vocação colonial, a dada altura isto remete para pensarmos, do ponto de vista até pós-colonial, porque é que Portugal, neste momento, outrora país que reclama a sua vocação colonial, agora não reclama os resíduos, ou diria até os legados desse próprio colonialismo. Ou seja, isso significa o quê? Significa problematizar a memória colonial, significa aceitar ou lidar com as memórias, com os legados do colonialismo e tentar, quem diz do colonialismo, diz do império, nas suas múltiplas dinâmicas. E, sobretudo, tentar trabalhar, fazer um trabalho de memória, ou seja, fazer um trabalho de memória significa devolver, ou seja, colocar esses tópicos e dar-lhes um lugar. Dar-lhes um lugar significa incorporar essas questões no nosso dia a dia, porque estão presentes fazem parte do nosso cotidiano. Um exemplo bem concreto e que faz parte daquilo que são exemplos que nós podemos encontrar no texto do Mário Domingos, mas que, se fizermos uma relação não mimética com períodos contemporâneos, podemos perfeitamente encontrar. Há exemplos, aliás, de uma feira, a Feira Mayer, ocorrida em 1922, em que um branco é pintado de preto, e esse branco pintado de preto é colocado na feira para os visitantes da feira atirarem bolas de cera contra esse branco pintado de preto, tendo como dístico o preto que resiste a todos os portugueses. Isto é, primeiro, o Mário Domingos caracteriza isto de várias outras formas, ou seja, de algo abjeto, nojento e etc., por ali além, mas a questão mais importante é como é que essas supostas brincadeiras, ou seja, essas práticas de exibição que têm a sua focalização sobre o corpo, são formas de banalização do próprio racismo. E que acabam por popularizar, ou seja, já numa sociedade de si analfabeta, de certa forma, ou com um nível de desconhecimento daquilo que são as realidades ultramarinas, que recebem informações sobre as colónias a partir dessa transformação que são feitas e que são produzidas para um público como meio de diversão e que inferioriza ou estereotipa o corpo negro, acabam por ser formas de divertimento que denotam também sobre a importância do lugar e do valor a ser atribuído não só à vida, mas também ao corpo dos sujeitos, e corpos esses que consideram-se que devem estar sujeitos a determinados tipos de violências, até prosaicas, porque são corpos que servem para o divertimento de brancos que querem entreter nas feiras ou nas exposições coloniais. Então, isto constitui uma forma de banalização do racismo e da discriminação. O mesmo, se transportarmos a questão a uma outra escala, o mesmo se passa no contexto geográfico colonial, tal como sugere Mário Domingos. E passo a citar: o soldado que vai daqui, da metrópole, analfabeto, pleno de preconceitos bárbaros, logo que se sente em terra de pretos, lembra-se do glorioso tempo das conquistas e descobertas e quer ser herói, tal qual como o outro que passou na feira também quer ser herói, porque ao atirar a bola de cera contra o negro que resiste a todos os portugueses, ele ganhava um charuto, um grande troféu, só para bater com uma bola. E o soldado que vai para a África, ele sente-se que poderá ser herói. Ou seja, nesta ideia de Domingos, reside o pressuposto racial que justifica o domínio e o uso da força, da brutalidade. As campanhas de invasão colonial, designadas no eufemismo imperial da época de campanhas de pacificação, constituem um bom exemplo disto. As várias celebrações que foram feitas durante o Estado Novo a glorificar a memória de Mãozinho de Albuquerque é um bom exemplo. E dessa heroificação do branco através da brutalidade e do uso desmesurado da força contra espaços africanos, contra corpos dos negros. E hoje, por exemplo, basta lembrar que as forças policiais não entram na zona do Príncipe Real, em Lisboa, como entram nas periferias de Lisboa, habitadas por populações de origem africana. Então, o uso da força que desumaniza os sujeitos africanos tem um fundo racialista, herdeiro de políticas de longa duração da violência colonial e imperialista. Tudo isto vem intimamente associado
ao conceito do valor da vida, ou seja, ao conceito do valor atribuído à vida dos africanos e dos seus descendentes. O segundo tópico é sobre a questão do anticolonialismo em Mário Domingos. Isto está bem claro, basta passarem pelo texto que vão automaticamente perceber o substrato e o subtexto que fica implícito e plasmado, que tem a ver com a questão do anticolonialismo como ato de humanidade. O anticolonialismo é um ato de humanidade porque Mário Domingos define o colonialismo à partida como crime. Em 1919, ele diz que quando falamos de brancos e de negros, não podemos passar sem falar do colonialismo. Então, portanto, o colonialismo é crime. Então, por esta razão muito simples, Mário Domingos, o anticolonialismo não é uma questão de reivindicação pelo reconhecimento apenas de uma raça. O anticolonialismo é um ato de humanidade, de dignidade humana e de luta contra a opressão de qualquer índole. Como ele escreveu, e passo a citar, não procedemos apenas em nome de uma raça que sofre, mas de uma humanidade a que pertencemos, que urge dignificar. Em nome da humanidade, condenamos hoje a tirania branca. Em nome da humanidade, condenávamos amanhã, com o mesmo ímpeto, com a mesma sede de justiça, a tirania negra, se ela existisse. Fim de citação. O terceiro tópico tem a ver com a questão da independência. E o ideal de independência em Mário Domingos não era uma questão ambígua, nem era uma questão ambivalente como alguns outros indivíduos do mesmo período que tinham perspectivas de certa forma independentistas, mas eram reformistas. Em Mário Domingos, essa questão da independência ela não é um tópico em que ele hesita a colocar a questão. E em 1922 ele foi claro em colocar o assunto nesses termos. O ideal separatista, estou a citar, é hoje um facto incontestável em quase todas as províncias ultramarinas portuguesas. Porque não houve ainda quem, público e raso, afirmasse desassombradamente que talvez não tarde 10, 15 ou 20 anos que Portugal corra o risco de ficar sem colónias para explorar, sem negros para tiranizar. Fim de citação. Mas a independência não era projetada como um ato unicamente geográfico, na perspectiva de Mário Domingos. A questão era, por um lado, libertária e, por outro, ontológica, com desdobramentos emancipatórios, capaz de livrar a humanidade dos negros e de outros povos de toda a casta de opressão que o imperialismo europeu exercia à escala global. Então, a agência dessa emancipação, que Mário Domingos fala e que poderá levar à questão da independência, baseava-se nesse prisma. Estou a citar. A liberdade não se concede. Porque a liberdade e a equidade são direitos humanos que não se dão por esmola, conquistam-se. Fim de citação. Então, se a liberdade é inalienável, como sugere Domingos, então ele diz que o negro não pode ter deveres para com o país que lhe rouba todos os direitos. Fim de citação. Porque neste roubo apenas lhe sobra ao negro a revolta. E a revolta, para Domingos, é a resposta mais imediata de quem se sente oprimido. Todavia, Domingos chama a atenção para um detalhe, que tem a ver com a questão das armadilhas que estão subjacentes, ou seja, das armadilhas ideológicas que estão subjacentes a essa revolta. E que muitas vezes tendem a moralizar essa revolta, quando ela, sobretudo, é incitada ou levada a cabo pelos negros, considerando essa revolta como uma espécie de atentado contra a rebelião que lesa os altos interesses nacionais e patrióticos. Ora bem, a revolta em Mário Domingos era uma consequência direta que emergia daquela, passo a citar, consciência que alimenta a rebelião. Segundo diz ele, até o amor tem um fundo de revolta. Revolta contra a morte, perpetuando a vida, que a autoridade não consegue subjugar. Fim de citação. O último tópico tem a ver, que é o quarto, tem a ver com a questão do anti-imperialismo de Mário Domingos. Os escritos são profundamente anti-imperialistas, sem nenhuma ambiguidade reformista. O que ele propõe demolir é a própria estrutura de dominação e de exploração material e ontológica em todos os seus sentidos. O seu anti-imperialismo não visava apenas as ações do colonialismo português em África. O imperialismo era, na perspectiva de Domingos, a via através da qual as relações de classe e de raça, de domínio e de submissão, de pobreza e de riqueza, se imbricavam simultaneamente. O elo mais fraco disso residia nos povos dos territórios explorados.
Uma das primeiras janelas a partir das quais Mário Domingos nos convida para observarmos essa questão anti-imperialista, da forma como essas imbricações entre submissão, poder, domínio, pobreza, riqueza, etc., raça e classe se imbricam, ele diz percebermos como certos roceiros ou certos exploradores e outros negociantes europeus fizeram as suas espantosas fortunas. Ou seja, pela fortuna produzida nesses territórios onde a mão de obra das populações dos territórios colonizados. Então, de onde vem essa fortuna? Era uma janela a partir da qual nós poderíamos perceber todas essas imbricações. Então, o imperialismo colonial dos portugueses, dos franceses, dos ingleses, dos alemães, dos belgas, era interpretado por Domingos na sua formulação mais ampla, que transcendia as fronteiras da raça e dos Estados-Império. Nós não estamos a falar de Estados-nação, estamos a falar de Estados-Império. Então, outra dimensão interessante desse anti-imperialismo do próprio Domingos está na forma como ele articula a questão de classe, de mãos dadas com a opressão racista, de que os negros estavam sujeitos. A raça, guiada pelos problemas da classe, explode das suas entranhas todas as ramificações capazes de unir todos os oprimidos e condenados da terra. É por isso que, segundo Domingos, o negro não é português, inglês nem alemão. Isso são ficções inventadas para, estou a citar Domingos, isto são ficções inventadas para arrefecer o ânimo emancipador de uma raça. Nisso, o Domingos faz-me lembrar um pouco aquilo que faz-me lembrar um pouco Francis Fanon. O que Fanon veio a dizer mais tarde. É por isso que eu achei que tem razão, meu amigo Flávio, quando ele diz que há um Fanon gourmet. Então é preciso voltarmos a Mário Domingos para fazermos um trabalho de casa antes de chegarmos a Fanon. Sobretudo quando Fanon fala acerca do negro como ficção e como invenção fabricada pelo branco. Ou seja, a obsessão psicótica que o branco tem do negro que ele inventa, que ele tem na sua própria cabeça. Então, vendo por esse prisma, ou vendo pelo prisma da classe, o negro é, estou a citar Mário Domingos, o negro é apenas, em África, uma vítima da tirania portuguesa, inglesa, alemã ou belga. O seu interesse de vítima não está em defender esses países. Nem sequer o tratam, países que nem sequer o tratam como homem. O seu interesse mais caro é a eliminação de uma tirania, pouco se importando que essa liberdade lese os privilégios do opressor. Deste ponto de vista, os negros das colónias portuguesas não têm afinidades, diz Domingos, com os portugueses tiranos. Têm-nas, sim, com os negros submetidos à tirania dos outros países. Em suma, perante o imperialismo, diz Domingos, perante o imperialismo europeu em África, não há negros portugueses, ingleses ou alemães. Há negros ou simplesmente negros. Há negros amantes da liberdade e do progresso que pretendem entrar no conjunto harmónico de uma humanidade livre de todas as opressões. Ora bem, o que colhemos como lição disso tudo é que as lutas por políticas concretas devem abolir determinadas fronteiras, que nada mais são, sobretudo essas fronteiras reificadas, de pátria, de raça, de cor, nada mais são do que formas de restringir conexões entre sujeitos situados na mesma condição. Isto porque, como ensina Domingos no próprio livro, a humanidade, se pensarmos bem, ao abolirmos as fronteiras, essas fronteiras reificadas, a humanidade acaba por ficar dividida em duas grandes frações. A dos exploradores e a dos explorados. Os negros, segundo ele, pertencem à primeira, ou seja, à segunda, aliás, neste caso, a dos explorados. A humanidade daqueles que são espoliados. E contra a segunda, ou seja, contra a humanidade dos exploradores, todos deviam lutar com toda a energia, segundo Domingos. Portanto, diz ele, passo a citar, a todos os explorados estendemos a nossa solidariedade, pouco nos importando que as vítimas, como nós, sejam negras ou brancas, vermelhas ou amarelas. Os trabalhadores da metrópole, para melhor combater o Estado burguês, têm necessidade de estabelecer laços de estreita solidariedade com os negros que, em África, sofrem a tirania do mesmo Estado. Fim de citação. Então, para ele, os negros trabalhadores só têm amigos. Mais do que amigos. Eles só têm irmãos na classe trabalhadora.
só os trabalhadores de todas as cores e de todas as raças, estreitamente unidos, podem destruir o inimigo comum, a burguesia negra, amarela, vermelha ou branca. Então, as questões da raça, à luz desta perspectiva, segundo Domingos, as questões de raça estão dentro da questão social. É imprescindível desassociar a questão da raça da questão social. Então, dizer que uma luta bem definida, desse ponto de vista, se acentua cada vez mais e cada vez mais. E esta luta é a luta dos trabalhadores de todo o mundo contra a burguesia de todo o mundo. Isto significa que trabalhadores brancos, pobres e negros têm muito em comum, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, porque se ficarem acantonadas e enfeudadas na reificação daquelas fronteiras normalizadas, que muitas vezes somos socializados a interiorizar como fronteiras fixas. As fronteiras não existem enquanto tais, elas só existem no imaginário e na cabeça dos indivíduos que incorporam essas próprias fronteiras. Então, os trabalhadores brancos, pobres e negros têm muito em comum. Mesmo hoje, quando o problema é colocado a partir da engrenagem de classe e da maquinaria que alimenta a exploração das suas forças de trabalho. E dos textos de Mário Domingos conseguiremos seguramente colher vários insumos para perceber criticamente como as conexões de luta podem ser estabelecidas, de modo a desdobrar as conexões em diferentes domínios. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Posso passar a palavra a si agora. Agora tem que ser. O responsável Pois, e eu e todos os outros que me ajudaram, e em particular o Mário Domingos, que escreveu estas coisas que o Vítor acaba agora de ver em par. Bom, eu só tenho palavras de agradecimento. Não vou ter que me apurar a falar mais deste assunto. Quem quiser conversar comigo em redor deste assunto, numa das visitas guiadas próximas aqui na Biblioteca Nacional, tem essa hipótese. E, portanto, eu só tenho agradecimento. Agradecimento à editora por ter apostado na obra e dado boas condições para que ela esteja bem apresentada, que seja bem difundida. Agradecer à diretora desta instituição, da Biblioteca Nacional também, o acolhimento e a sugestão para a própria exposição e todo o pessoal vasto que apoiou esta realidade. Agradecer, portanto, as palavras e as leituras da Cláudia Castelo e do Vítor Vá, que nos fazem pensar imenso, as dúvidas e as questões colocadas pela Cláudia e também o tipo de leitura aprofundada que o Vítor faz de alguns dos textos do Mário Domingos. Uma nota a rodapé, quando se ouve o Vítor a falar dos textos do Mário Domingos, é impossível nós não ficarmos apaixonados pelos textos do Mário Domingos, obviamente. Foi o que não aconteceu há muito tempo, é óbvio. Aliás, a Cláudia também tem precisamente esse problema da paixão, e a investigação é também uma questão de paixão, obviamente, não é digamos assim, uma atividade profissional pelo curso, não é? É uma paixão. O conhecimento, a investigação, o estudo, não é? São paixões. Agradecer que eu faço no livro inúmeras pessoas que me ajudaram a corrigir os textos, a digitalizar, a selecionar, que leram, portanto, meus rascunhos e artigos que entretanto fui publicando. Agradecer às pessoas da minha família e aos meus amigos que me têm apoiado também, que são um amparo sempre muito importante no plano afetivo. Agradecer a todos vocês pelo interesse na obra, por estarem aqui. Espero que
esta obra seja mais um elemento da cadeia que permita alimentar a investigação, o conhecimento do movimento negro, o conhecimento da herança africana e o conhecimento de nós próprios, digamos, Portugal, portugueses, nos seus pontos mais críticos, mais criticáveis, porventura imensamente problemáticos, e que também permita, de alguma maneira, uma reflexão sobre a vacuidade dos planos imperiais, precisamente num tempo em que os vários impérios se agitam em promessas de guerra, e isso parece-me particularmente importante perceber quão, num certo sentido, foi terrível e vácuo o Império Português, e ao mesmo tempo estamos a assistir aos planos imperiais do nosso tempo, é algo realmente absolutamente paradoxal. E bom, não creio que tenha mais palavras. Espero que os meus colegas historiadores, enfim, já temos aqui vários, e os meus colegas sociólogos, da sociologia do racismo, da sociologia também da população negra, se interessem pelo tema a fundo, que os estudantes destas áreas se interessem também pelo tema, que este livro e os outros deste domínio, os ensaios, de Cláudia, de Isabel Castro Henriques, do Vítor, enfim, de outros colegas, do Nuno, etc., estejam presentes nas bibliografias das nossas disciplinas e das nossas cadeiras, e que as autoridades políticas portuguesas acordem e coloquem o Mário, e culturais, e coloquem o Mário Domingos no lugar onde deve estar, e que seja celebrada esta figura absolutamente extraordinária em todas as fases da sua vida. Mas aqui focámos fundamentalmente a fase dele muito jovem, não é? O facto dele, com 20 anos, entre os 20 e os 26, ter tido esta audácia, esta coragem, ter sido um publicista tão notável, é algo também para a minha geração diz muito. Precisamente, também a minha geração, quando éramos muito novos, escrevemos e metemos em coisas também muito complicadas e muito audaciosas. Certamente escrevemos muitas asneiras, eu em particular escrevi bastantes, mas aqui estamos, enfim, de alguma maneira, com a mesma intenção cívica que fez surgir o 25 de abril de 1974, cujas liberdades, cujos direitos têm que ser seriamente mantidos, porque nada disto está garantido. Muito obrigado.